a gente vê como aqui a mensagem diz, né, que Deus é tão grandioso e poderoso, mas no instante Ele é humilde e simples. Que num gesto deste, né, como a gente faz, como tantas outras pessoas fazem também, como um profeta fez, não precisa nós, como muitos, né, estudiosos, como muitos que se acham importante, ou que dirigem a igreja, que acham que tem que ter todo o estudo, tem que ter toda a inteligência, tem que se vestir bem, tem que andar só no meio da sociedade, falar no meio dos grandes, só dar atenção para os grandes. Olha o que Jesus fala aqui nessa mensagem. Numa simples imagenzinha pequenininha, numa simples foto, que o profeta fez muito isso, a gente também aprendeu e a gente faz isso. Olha como Jesus nota, olha como Ele é simples, humilde. Não precisa a gente pensar como que eu vou falar com Deus, como que eu devo, que eu agrade nas minhas palavras. As minhas palavras têm que ser bonitas, eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter faculdade para me poder conversar, dialogar com outros. Jesus não pensa, claro que tudo tem seu valor, né? Mas só que muitas pessoas dão valor só para este lado, esquece dessas pessoas humildes, que Jesus diz que ali eu estou. Jesus, quando teve 33 anos aqui nesta terra, Ele mostrou aonde que Ele andava, aonde que nós devemos também andar, no meio dessas pessoas humildes, que não tiveram ensinamento como nós estivemos, como lá, onde a gente vai todo mês, em Pissarras, pessoas que não sabia nem rezar um terço, não sabia bem direito nem entrar dentro de uma capela, dentro de uma igreja, se benzer, como se deve se vestir. Então não é só isso ali que muitas pessoas acham, eu fiz a minha parte, eu dei lá e pronto, né? Um X valor, eu dei uma cesta básica e pronto. Não, o que é mais importante, a gente também, como a gente faz lá, né? A gente se preocupou em fazer uma capela para eles, que eles não tinham. Eles estavam indo lá em casas que só põe uma faixa lá na frente da parede, da porta, os evangélicos, né? Como os ladrões de almas, né? Enganadores, que só falam em dinheiro e só falam e pensam em criticar e julgar, principalmente a Mãe de Deus, que muitos dali se afastaram, né? Por essas pessoas, enganando essas pobres almas, né? Que não têm o entendimento, a sabedoria. E a gente faz isso, a gente se preocupa com isso. Eu, a irmã Carminha, muito mais a irmã Carminha, né? Que antes de entregar ali, vocês viram nas fotos, ela fez toda a representação, o que é o Natal, o que é o nascimento do menino Jesus. E ela contou, ela fez as crianças entrarem, né, com a imagem do menino Jesus, com a vela acesa, que representa a luz de Deus. E naquilo tudo a gente, mesmo tudo que a gente já aprendeu do Pai, né, do nosso profeta, tudo que ela falou ali, muitas coisas servem para a gente, que muitas coisas a gente vai esquecendo, e a gente vai notando naquilo tudo, vê como Satanás ele faz de tudo para enganar o ser humano, né? Então esses evangélicos que não acreditam e não aceitam a vela, a gente fica pensando, né? Na casa deles, dos evangélicos, tem a luz, a energia, mas quando falta energia, não fica na escuridão? A vela não, a vela ela estando acesa, né, somente um vento para fazer ela se apagar, mas estando ela na capelinha, com proteção ali em redor dela, ela vai se manter acesa.
Então o fogo é de Deus, né? A luz de Deus. Então isso tudo vai sendo tirado da mente das pessoas, vão deixando de acreditar em tudo que Deus deixou para nós, né? Então, o que essa mensagem diz, nas pequenas coisas, Deus está olhando e dá valor para nós, né? Ele dá os parabéns para nós, ele chega até nós, ele fica dentro de nós. Quando a gente dá umas simples coisas, a gente dá o valor para ele, né? A gente tem costume também de ver um folhetozinho, ver uma imagenzinha de Nossa Senhora, de Jesus. Se está num canto, se tiver no chão, porque caiu, a gente vai lá, junta e põe. Nisso tudo, nessas coisas simples, é que Deus está olhando, que Deus nota e vê o amor que a gente tem por Ele, pelas coisas sagradas. É nisso tudo que a gente aprendeu do profeta, e é nisso tudo que vocês aprenderam, que a gente não pode deixar de jeito nenhum, né, desse caminho, toda essa verdade que o profeta nos ensinou através de Deus. Então, se você pensa, não, eu tenho que, para me agradar a Deus, eu tenho que ficar o dia todo rezando. Não é bem assim. O profeta não fazia assim. O profeta tinha hora, a gente sempre, várias vezes a gente comentou, o profeta tinha a hora dele de oração, de agradecer a Deus, e depois ele fazia o serviço que tinha que fazer, né? Em busca das coisas para a família, de ajudar o próximo, de visitar as pessoas, de atender as pessoas que estavam precisando, enferma. Então, de uma coisa, comparando com a outra, ver como bate certo, né? E ver como é coisa tudo de Deus. Jesus, quando esteve na terra, também vê na história, né, que a gente ouve contar e está escrito, Jesus não viveu o dia todo orando a Deus. Teve os momentozinhos dele de orar, mas em outros momentos ele conversava com as pessoas, brincava com as crianças, abraçava as crianças, ajudava aquele que precisava, ensinava. Aonde ele ia, ele ensinava as pessoas como devia seguir o caminho certo. É isso que Jesus faz. Ele ensinou tudo o que ele passou esses 33 anos aqui na terra, foi para nos ensinar. E muitas pessoas acham não, que nós devemos estar, não, vocês tinham para ser, né, como chegar a falar do profeta, né? Se fosse mesmo você era que conversasse com Deus, fosse um profeta mesmo, eu tinha que ver você ali de joelho rezando o dia todo, bem dizer, quase, né? E o pai ficou chateado. Foi até um sacerdote que quis ensinar o pai, né? Se ele estava sendo ensinado por Deus, quem ia ser um sacerdote para querer ensinar o pai? Então Jesus fez isso. O profeta veio a este mundo para também assim relembrar de tudo aquilo que Jesus fez, os profetas, né, que foram enviados por ele também, e o último agora. Então, por que muitas pessoas da obra querem fazer diferente? Parece que querem se achar mais importante, querem mostrar para as pessoas que deve ser de outro jeito. Será que o profeta ensinou errado? Será que você está nesse caminho? Por quem que você está nesse caminho? Não foi pelo profeta? Não foi pelo ensinamento dele? Quando você entrou nesse caminho, você sentiu e você viu que esse é o caminho verdadeiro. E hoje você está querendo mudar, querer ser um pouco a mais para se aparecer? Então aí que é o perigo, né? Aí que começa a desavença, começa a divisão, por onde a gente anda, por onde a gente vai visitar as pessoas, não só aqui no Brasil, mas como eu já tive a oportunidade de ir na Europa, lá em Portugal, lá nas ilhas dos Açores. Então as pessoas, os grupos que eram unidos, estão se separando. Porque um reza mais do que o outro,
Um que está rezando fica olhando aquele que não está rezando, ou aquele que não veio para rezar. Então não está prestando atenção nas suas orações, nas suas preces. Está se preocupando com o outro. Então o profeta, a gente como a gente diz, né? A gente tem que se espelhar sempre no que o profeta ensinou. Não no que o outro está fazendo, querer fazer mais do que o outro. Se o profeta foi o enviado, se você acredita que ele é o nosso líder hoje aqui na terra, então nós devemos seguir o exemplo dele. Não seguir e ficar olhando o defeito de outro. Porque o filho do profeta ou a filha do profeta faz isso, ou o neto faz isso, você então está de olho só nos defeitos. Como aquele, né, quando o sacerdote, alguns, né, não um só, e vários, e quando o pai mostrava a mensagem que era para ele olhar o conteúdo, o principal ali que Jesus estava passando, a mensagem, ele olhava os defeitos, né, das palavras. Então assim tem várias pessoas, né, fica olhando os pequenos defeitos, né, e não olha como Jesus fala, né, é a palavra dele, primeiro tirar a trave do teu olho para depois tirar do próximo. Então infelizmente muito da obra acontece isso. Então nós devemos fazer o que a gente acha de mais correto, né? Não só estar de joelho ali 24 horas ou para querer mostrar para o outro que eu faço ou rezo mais, fazer isso, né? A gente agradece, né? Porque se a gente fosse fazer isso sozinho, eu também não faria, não daria conta, né? Porque aquilo tudo ali custa muito. Então, pela ajuda de vocês, né, eles agradecem, eu também agradeço por ter essa oportunidade de fazer isso, esse trabalho que é muito gratificante, até o ponto da gente fazer a compra e ir lá entregar, é muita barreira, muitas coisas negativas, faz a gente desanimar, faz a gente pensar assim, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer semana que vem, e o tempo vai passando. Mas depois que a gente faz, a gente se sente tão bem, é uma alegria tão grande, quando a gente vem de lá para cá. Então é isso que a gente deve fazer. É isso que a gente, se espelhar nisso que o profeta fez, a gente tentar fazer um pouco, né? Querer tentar imitar, é nessa parte, fazer o bem. Não olhar o que está acontecendo de errado, né, os defeitos das pessoas, é fazer o que ele ensinou de bom, de bem, não só rezar, mas ajudar o próximo, servir a família, porque ele fazia isso, né? Atender a Deus primeiro, primeira coisa quando ele levantava é agradecer a Deus, fazer as suas preces, depois segundo a família, né, e depois o próximo. Então, a gente fazendo isso tudo, como Jesus fala aqui, se você aceitar essas mensagens, você já está, né, caminhando, e você já tem a certeza que vai entrar no céu. Porque se a gente ler todas essas mensagens e prestar atenção nela e fazer o que ela pede, a gente pode ter a garantia, a certeza de que a gente vai merecer o céu, a gente vai merecer o paraíso, né? A eternidade. Então, como a gente diz aqui no começo, Deus é simples, tanto quanto ele é poderoso, ele é grandioso, ele também se torna humilde e simples. E a gente fazendo as coisas simples, as coisas sendo humilde, Deus vai agradecer e Deus se agrada de todos nós, né? A gente fazendo esse gesto. E não só a gente, vocês também podem fazer o mesmo, né? Não pense assim, não, eu vou dar para o João Batista lá porque ele faz. Você também pode fazer, na sua cidade, no seu estado, no seu país. É só querer, ter vontade, pedir a Deus e ir lá levar aquele que está necessitando, aquele que está precisando. Porque nesses tempos, né, que está correndo no mundo aí, muitas pessoas estão precisando de apoio, de uma palavra, né, principalmente das coisas de Deus, para dizer para essas pessoas como deve se andar bem vestido, né, como deve
agradecer a Deus todo momento. Até nesse sábado agora, nessa vez agora que eu tive lá, ontem, eu perguntei de um caso que aconteceu e ela falou para mim, e um padre chegou para ele conheceu ela, né? E o padre perguntou: vocês rezam o terço todo dia? Porque eu rezo só o domingo e vocês rezam o terço todo dia, para quê? Aí eu disse para ela, né? Devia ter falado para ele, né? Por que você come todo dia? Então vê o que exemplo, o que testemunho, o que ensinamento que essas pessoas estão dando. Por isso que chegou o ponto que Deus escolheu um simples homem, né? Para ensinar a verdade. Porque Deus deu esse dom para eles, para os sacerdotes, e eles não fazem, né? Uma simples gesto, uma simples jeito de falar com o próximo poderia tirar a fé daquela pessoa que estava tentando resgatar o que ela tinha perdido, de lá ser ensinada a rezar o terço todo dia, andar bem vestida, e um próprio padre, um sacerdote, falar: para que rezar o terço todo dia? Então vê, se não for nós, hoje, né, você que está assistindo, você que está acompanhando a obra, a palavra viva de Deus, que você que leu essas mensagens, se a gente ficar quieto, o que vai ser dessas outras pessoas que não aprenderam, que não sabem a verdade? Se Deus dá esse dom, se Deus deu esse ensinamento para nós, poder ver a verdade, nós devemos passar para o outro, não ficar com vergonha ou com medo do que um padre ou a igreja vai falar, vai chamar a atenção da gente. A gente foi chamado muita atenção, fomos até expulsos da igreja, mas o pai e nós, a família, não tivemos medo. Onde a gente vai, a gente fala sobre as coisas de Deus, fala sobre do jeito que a gente deve se vestir, do jeito que deve andar dentro da igreja, respeitar as coisas de Deus. É isso que vocês devem fazer também. Nas simples coisas que a gente fala para o outro, não só na oração, né, mas mostrar aonde a gente andar, onde a gente for, a gente mostrar com a nossa humildade, com as nossas vestes, com um jeito de falar, a gente pode converter muito mais almas para Deus.